que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Olha o seu Não me amor. guio por vista. Não me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo quem é fiel. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Olha o seu Não me guio amor. por vista. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Olha o seu Não me guio amor. por vista. Não me guio por vista. Alegre sou, ainda que a terra não floresça e a vide não dê seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Olha o seu Não me guio amor. por vista. Não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Olha o seu Não me guio por amor. vista. Não me guio por vista. Alegre sou. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, meu Jesus. Meu Jesus. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vista. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Olha o seu Não me guio amor. por vista. Não me guio por vista. Alegre estou. Bom dia, que legal novamente a gente poder ter esse tempo de celebração, esse tempo de prestar culto ao nosso Deus. Que bom que nessa manhã você está aqui conosco, está aqui nos acompanhando. Que bom que Deus nos dá essa oportunidade. E eu quero te saudar com uma palavra lá da carta aos Hebreus, capítulo 6. O final do versículo 18 diz o seguinte: e assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Uma palavra da carta aos Hebreus, uma palavra onde é dito o seguinte: nós que encontramos segurança em Deus, que encontramos nele refúgio e fortaleza, nós que temos confiado em Deus, nos sentimos encorajados, temos ainda mais coragem para nos manter firmes nessa esperança que Ele nos dá. Essa esperança da ressurreição e da vida eterna, a esperança de um dia estarmos ao lado de Deus na eternidade. Que nós possamos, de fato, nos manter firmes nessa esperança, nos manter firmes nessa certeza de que Jesus Cristo virá e que seremos levados para a eternidade, junto com Deus. Que em Deus nós possamos encontrar confiança, coragem, refúgio e fortaleza. Que essa palavra, ela te acompanhe nesse dia, nessa semana. Eu te convido, baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos de forma toda especial por mais esse dia de vida. Obrigado a Deus por essa oportunidade que nós temos também de estarmos aqui reunidos, ó Deus, de mesma distância, para a gente poder ter esse tempo também de celebração, esse tempo, ó Deus, de estar na Tua presença e prestar culto a Ti. Obrigado a Deus por todo o Teu cuidado até aqui, porque Tu também nos dá essa oportunidade.
Obrigado pela Tua palavra também que vem a nós, ó Deus. Por essa palavra que nos alcança e que fala para dentro de nós. Derrama, ó Deus, sobre nós o Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra venha arder no nosso coração. Que nós possamos ser renovados, ó Deus, e fortalecidos por Ti. E em Ti encontrar refúgio e fortaleza, ó Deus, para que possamos estar ainda mais firmes, ser ainda mais corajosos, para permanecer nessa esperança que Tu nos dá. E assim, ó Deus, nós Te pedimos que Tu esteja conosco nessa manhã e nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Te convido, vamos juntos cantar mais um hino. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem aqui conosco. Em tempos de tempestade. Esse é o tema geral que nós estamos estudando ao longo desse mês de setembro. Se você participou do culto no domingo passado ou se acompanhou ele pelo YouTube, você vai lembrar que a nossa conclusão foi que em tempos de tempestade, com Cristo no barco, tudo vai bem. Nós olhamos um pouquinho para o texto do Evangelho de Marcos, do capítulo 4, uma tempestade vivida por Jesus e pelos seus discípulos, onde eles, estando em um barco no mar, foram pegos e surpreendidos por ventos e fortes ondas, por uma terrível tempestade, e com isso a morte era algo certo. Enquanto Jesus dormia, os discípulos ficaram desesperados, sem saber para onde correr e sem ter para onde correr, sem saber o que fazer. Diante daquela tempestade, eles encontraram o seu limite, as suas forças, o seu conhecimento, a sua experiência de nada mais serviam. E no final do relato nós vemos então Jesus acalmando a tempestade e a viagem segue tranquila. Mas a pergunta é: quantas vezes nós andamos preocupados com o dia de amanhã? Quantas vezes nós também estamos em situações como essa dos discípulos? Quantas tempestades vêm e se levantam contra nós? Quantas situações que nos deixam preocupados, aflitos, ansiosos e mesmo com medo da morte? Quantas vezes tentamos
adivinhar como será o dia de amanhã. E nos frustramos quando as coisas não saem como planejado. O que fazer nessas situações? Para onde nós vamos? Nós podemos seguir o exemplo dos discípulos de Jesus que durante o desespero lembraram do mestre que estava com eles no barco e foram acordá-lo. E ficaram espantados e atemorizados quando viram Jesus dar ordem para o vento e para o mar. Sim, nós podemos fazer isso. É importante lembrar que Jesus está no barco da vida conosco. E Ele tem poder para acalmar as tempestades que se levantam contra nós. Mas nesse culto, nessa manhã, eu te convido a olhar para um outro exemplo. Para o profeta Abacuque. Um nome quase esquecido no Antigo Testamento. Um livro que a gente quase não abre, quase não lê, quase não prega sobre ele. Se você tem a tua Bíblia, abra ela em Abacuque 3, 16 a 19. O texto também vai passar aqui na tela. E ali diz o seguinte: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Até aqui a leitura do texto. Estimado, Abacuque foi um profeta, um porta-voz, chamado por Deus para exortar o povo, para que quando Israel, o povo de Deus, se desviasse daquela aliança que eles haviam feito com Deus, pudessem novamente ser guiados e orientados para o caminho correto, o único caminho. Entretanto, diferente de outros profetas, ele não só exorta o povo, mas também exorta a Deus. Ele pede de Deus uma prestação de contas das suas ações. E Abacuque faz isso, porque ele via as injustiças crescendo, via os maus triunfando sobre os bons. Diante de tudo isso, ele questiona onde está o Deus do qual ele aprendeu. Onde está o Deus do qual seus antepassados falavam? O Deus que ele tanto ouviu falar e que o chamou para ser profeta, onde estava esse Deus? Onde estava o Deus que castiga os maus e abençoa os bons? Que odeia a maldade, mas se alegra com a bondade? Onde está Deus? Aquele que escolheu Israel para ser o seu povo e fez uma aliança com esse povo. Que missão difícil. Exortar o povo já não era fácil, não era agradável e nem muito encorajador e animador. Tanto é que muitos profetas foram perseguidos e mortos por questionarem o povo e as autoridades. Imagina então ir pedir uma prestação de contas para o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E ainda mais impressionante, mais assustador é a resposta de Deus para essa pergunta. Ele diz: eu usarei a Babilônia para fazer justiça. Essa resposta de Deus, embora pareça simples e para nós talvez até sem muito sentido e sem muita importância, cria um outro grande problema. A Babilônia era muito pior do que os pecados de Israel. Era um povo que só cria em si mesmo, que não temia a Deus, que vinha e destruía tudo que ficava em seu caminho, que fazia dos povos escravos. A punição era dura demais para o crime. Era melhor deixar as coisas como estavam, não fazia sentido. O Deus que é justo, usar como instrumento de justiça uma nação, um povo injusto. Esse é o segundo questionamento que Abacuque faz ao longo do seu livro. Ele não consegue entender as ações de Deus.
E a resposta de Deus para esse segundo questionamento é: olha, com a Babilônia eu me acerto depois. E eles vão pagar pelos seus crimes, pelos seus pecados. Os 2 primeiros capítulos do livro de Abacuque falam sobre isso. Trazem esse diálogo entre Abacuque e Deus. Esse questionamento de Abacuque e a resposta que Deus dava. Que situação! Abacuque não foi alguém que enfrentou grandes tempestades de vento e ondas, mar, chuva, pedras. Mas as tempestades que ele enfrentou era uma tempestade devastadora que vinha na sua direção, trazendo guerra, trazendo destruição, trazendo morte. Uma tempestade que o próprio Deus estava incitando, que se chamava Babilônia, onde a única coisa a se fazer era esperar pela morte, assim como os discípulos de Jesus, que estavam no barco. E dessas tempestades a nossa vida também está cheia. Momentos, acontecimentos que vêm e que nos enchem de medo, que tiram a nossa esperança, que nos envolvem de um jeito que lá no fim a única coisa que nós conseguimos ver é a morte à nossa espera. Mas além dessa tempestade, Abacuque também enfrentava um grande temporal no seu interior. Dentro de si as coisas estavam agitadas, o seu coração, a sua mente estavam um caos. Afinal, tudo que ele havia aprendido sobre Deus, que Deus castiga os maus e abençoa os bons, estava indo por água abaixo. Muito parecido com o que Jó viveu. O Deus justo estava usando uma nação injusta para castigar o seu próprio povo. Isso não fazia sentido. E aquele que era o porta-voz de Deus não conseguia entender a vontade de Deus. Não conseguia entender as suas ações e não concordava com elas. A sua fé, os seus conhecimentos, suas emoções, tudo dentro de si estava uma bagunça. E quantas dessas tempestades nós também vivemos? Quantos conflitos interiores nós temos? Quanta ansiedade, quanta preocupação, quanto receio está no nosso coração. Quantas tempestades nós vivemos no nosso interior e escondemos atrás de um sorriso, de um rosto calmo, sereno e tranquilo. Quantas vezes nós também não entendemos e não concordamos com a vontade de Deus? Na Bíblia nós temos diversos exemplos de pessoas que viveram essas tempestades interiores, de bagunça, de confusão, de agitação interior. A Bíblia não esconde isso ao relatar a vida de profetas, de juízes, de reis, do povo de Deus. Se nós olhamos o exemplo do profeta Elias, que em determinado momento da sua vida chega a uma depressão tão profunda que ele pede a Deus para morrer, porque continuar vivo não tinha mais sentido. E é interessante que esse pedido de Elias vem após ele fazer um grande milagre, após Deus mostrar todo o seu poder diante dele. Elias pede pela morte. Atrás de uma grande vitória se escondia uma grande tempestade interior. Nós podemos pensar nos apóstolos, aqueles 12 que foram escolhidos por Jesus, e que quando viram Jesus sendo preso e condenado, eles perdem o seu chão. Toda a sua expectativa, toda a sua esperança se vai. Judas, ao perceber o tamanho da sua lambança, tira a própria vida, desesperado. Estimado, nós somos humanos. A vida nesse mundo não é um mar de flores. Muitas tempestades se levantam contra nós. E muitas se levantam dentro de nós. Mas a grande pergunta, a grande questão é: e agora? O que fazer? O que fazer quando eu chego ao meu limite? O que fazer quando dentro de mim tudo está um caos? A nossa tendência é se esconder, se fechar e tentar resolver tudo sozinho.
Mas o problema é que normalmente nós sucumbimos diante das tempestades. E quando e se conseguimos passar por elas, normalmente saímos destruídos, quebrados, machucados. Por isso é importante olhar como termina o livro de Abacuque. As palavras que nós lemos são o final do livro e são uma grande confissão de fé. Após Abacuque perceber que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o dia de amanhã, que não havia nada que pudesse fazer para acalmar tantas tempestades externas e internas, após perceber os seus limites como profeta e como ser humano, ele lembra que até o momento Deus tem cuidado de tudo. Até o momento Deus tem sustentado o povo. E Deus continua sendo justo e bom. E mesmo em meio a todo o sofrimento que eles como povo já tinham passado, Deus continuava fiel à sua aliança. E por isso o livro termina com uma bela confissão de fé. O que Abacuque diz é: eu vou esperar tranquilo pela vontade de Deus. Porque o meu coração está cheio de medo, meus lábios tremem, as minhas forças somem de uma maneira que eu não consigo ficar de pé. Eu não posso fazer mais nada. E por isso eu vou esperar tranquilo pelo Senhor. Como isso é importante, como é precioso para nós. Vou esperar tranquilo, vou dormir tranquilo, porque eu cheguei ao meu limite. E eu vou entregar tudo nas mãos do Pai que está no céu e confiar nele. E muito interessante é que Abacuque não está otimista demais, pensando que tudo vai dar certo e tudo vai ser maravilhoso. Na verdade, Abacuque está ciente de que a guerra virá, de que haverá destruição, de que haverá morte, de que talvez falte alimento, falte dinheiro, de que talvez amanhã não haja um lugar para deitar a cabeça, e talvez amanhã nem exista. Mas mesmo assim, a sua confiança, a sua firme decisão em direção a Deus se mantém firme. Ele diz: ainda assim, mesmo que tudo se acabe, mesmo que as plantas não deem mais comida, mesmo que não haja mais animais, mesmo que tudo esteja destruído, ainda assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o meu Salvador, porque Ele é a minha força e a minha segurança. Como é precioso! Diferente dos discípulos de Jesus, que ficaram atemorizados quando viram Jesus acalmar a tempestade, Abacuque creu e confiou em Deus mesmo sem ver, mesmo sem ter a presença de Deus concreta ao seu lado, como os discípulos tinham. Abacuque creu e confiou, mesmo sabendo que em pouco tempo a guerra, a morte e a destruição chegariam. Porque ele sabia que sozinho não havia nada a fazer. E por isso ele entrega tudo nas mãos do Senhor, aquele que tem todo o poder, o único Salvador. Por isso, para concluir, muitas tempestades já se levantaram na nossa vida e vão continuar se levantando. Sejam elas tempestades externas, sejam tempestades que começam dentro de nós. Não importa o tamanho delas. Você não precisa passar por essas tempestades sozinho. Há um Deus, há um Pai que se preocupa contigo, que te ama de uma forma tão maravilhosa, que chegou ao ponto de entregar o seu bem mais precioso por tua causa, para que você tenha vida. Por isso, mesmo sem ver, mesmo sem muita esperança, mesmo vendo apenas as tempestades e a morte à nossa espera, mesmo com medo, tenha certeza de que o Pai está de braços abertos, te esperando, pronto para te ajudar. A Ele pertencem a honra, a glória e o poder. E mesmo em meio às maiores dificuldades, continuemos louvando a Deus, seguindo o exemplo de Abacuque, dizendo: eu vou esperar tranquilo, dormirei tranquilo, vou esperar pelo Senhor.
porque Ele é o meu socorro, Ele é a minha salvação, Ele é fiel, é justo e é bom. Que essa palavra te acompanhe e que Deus te abençoe. Amém. Baixa a tua cabeça, nós queremos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra que vem ao nosso encontro. Obrigado a Deus porque a tua palavra fala de exemplos, ó Deus, fala de situações de tanto tempo atrás, mas que são tão parecidas com aquilo que nós vivemos hoje. E por isso, ó Deus, que ela seja também instrumento do teu agir na nossa vida. Ó Deus, que nós possamos nos deixar ser orientados por Ti e pela Tua palavra. E possamos sempre lembrar que Tu está nos esperando de braços abertos, que Tu nos ama de uma forma tão maravilhosa. Nós Te louvamos e agradecemos pela Tua misericórdia que a cada dia se derrama sobre nós. E de forma toda especial, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos e aos Teus cuidados nossa cidade, ó Deus, que Tu esteja cuidando das autoridades, ó Deus, cuidando também nesse tempo que vem pela frente, esse tempo, ó Deus, de escolher representantes, nos dê sabedoria, ó Deus, nesse tempo. Ó Deus, nós também Te pedimos pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, que Tu esteja aqui conosco, ó Deus, que as decisões tomadas sejam para honrar e glorificar o Teu nome, para o crescimento do Teu reino. Ó Deus, também nos acompanha, nos alegra, ó Deus, nos dê fé, nos dê coragem, para que também nós possamos devagarinho ir voltando para a vida comunitária, ó Deus. Nos proteja e nos dê sabedoria nesse tempo. Também, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos famílias enlutadas, ó Deus, pessoas enfermas. Tu esteja ali fazendo a Tua vontade, ó Deus, mostrando o Teu cuidado, trazendo cura e restauração. Isso nós Te pedimos. E pedimos, ó Deus, pelo restante desse dia, pela semana que vem pela frente, que Tu nos abençoe e nos oriente. Em nome de Cristo. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que nós possamos ficar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. E eu te convido a encerrar esse culto cantando juntos mais um hino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia.